Valeu. Depois de algumas mensagens sobre política, né? Estamos retomando a série sobre princípios para combater e vencer a hipocrisia. Nós já vimos vários pontos, especialmente baseado naquilo que Jesus ensina em Mateus 23, de 1 a 36. Então, a gente está chegando no final desse trecho, ainda tem alguns versos. Mas em vez de ler os pontos que a gente já viu, vou ler na Bíblia os versículos. Mateus 23, a partir do verso 13, que é o ensino destes pontos aí. Verso 13 até o verso 26, e depois vamos para o trecho de hoje, que é o verso 27 e 28. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo mais severo, muito mais severo. Falamos que esse versículo 14 não faz parte dos textos originais aqui de Mateus, ele é de outra parte de outro evangelho, ok? Versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. E nós sabemos que essas advertências de Jesus, esses ais, se baseiam nesse trecho do 13 para frente, que a gente leu, se baseiam em interpretações erradas das Escrituras. E muitas discussões dessas pessoas com Jesus era por causa disso. Eles interpretavam erroneamente a palavra de Deus. E esse próximo ai, que a gente vai ler agora, do verso 27 e 28, é muito semelhante ao anterior, que é essa dedicação aos aspectos externos, ao invés da transformação do coração. Ele é muito semelhante, ele usa uma outra ilustração, que na verdade aprofunda esse mesmo assunto, ok? Então, vamos ver na mensagem de hoje que a hipocrisia é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica conduz a uma vida de aparência de santidade, por não se dedicar a abandonar sua própria iniquidade.
E aí nós temos no versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa prática de pintar os sepulcros de branco, por isso que Jesus fala os sepulcros caiados, né, passava aquela cor branca ali, era para identificar que havia ali uma sepultura, e evitar que as pessoas pisassem sobre ela, se tornassem cerimonialmente impuras para comparecer na presença de Deus. Deus tinha colocado isso no Antigo Testamento, uma das leis de Deus, uma das prescrições para o seu povo era essa: todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Então essa pessoa não podia comparecer na presença de Deus, não podia participar do culto, daquele modo que Deus estabeleceu para se relacionar com o ser humano, para ter os seus pecados perdoados ali, aquela pessoa, aquele relacionamento estabelecido por Deus para manter a vida normal de adoração ao Senhor, que o judeu precisava fazer certas coisas. Acontecia que muitas vezes, em ocasiões de festa, como a Páscoa, onde a cidade ficava lotada, as pessoas, né, se aglomeravam de um lugar para o outro ali, e para que não pisassem um sepulcro, então eles eram pintados de branco, como advertência, ok? Agora, esses túmulos pintados, Jesus está falando, recém-pintados, davam uma impressão de limpeza, de pureza, mas, na verdade, o que eles tinham lá dentro? Tinham exatamente o contrário, ok? Era um local cheio de impureza, cheio de podridão e de morte. E o que Jesus está falando, ensinando, que tendemos a interpretar como santidade aquilo que esconde a iniquidade. A gente olha para uma aparência e julga aquilo como se fosse igual a uma santidade verdadeira. Por isso ele colocou aí, Senhor Jesus. Jesus está usando essa situação da aparência externa de um sepulcro, justamente para demonstrar nossa tendência em interpretar as coisas pela mera aparência, e não pela realidade que ela representa. Aquilo não era para ser algo que exaltasse a sepultura, algo bonito, ok? Externamente, que joia, que coisa boa de se ver, não, era para trazer uma outra mensagem. Jesus, num texto paralelo, diz aí: ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Isso ainda é um pouco pior, né? Então, nesse trecho paralelo, Jesus está mostrando que a aparência externa das coisas, ela exerce tanto poder sobre nós, que ignoramos completamente a realidade que ela tenta esconder. Nós somos assim. As aparências nos impressionam bastante. Não é à toa que, quanto maior religiosidade, né, para sustentar uma visão de religiosidade de aparência, o que acontece? Tudo quanto é religião, cria para si mesmo uma série de aparatos, de rituais, de coisas assim que você não pode fazer, não pode tocar, um monte de coisa que torna algumas poucas pessoas como se elas fossem assim acessíveis a Deus, e o resto, né, coitado de nós ficamos de fora, né? Lembra, os fariseus achavam estranho alguém encostar em Jesus. Por quê? O que acontecia? Eles não permitiam que isso acontecesse com eles.
Não era assim, chegar e começar a conversar com um daqueles fariseus. Você não tinha acesso, muito menos encostar, eles se sentiam impuros. Eles, quando entravam em alguns locais, eles se achavam tão santos, que eles nem entravam. É engraçado. Li um comentarista que falava assim, que olha que interessante, né? As pessoas foram capazes, as mesmas pessoas que foram capazes de forjar uma condenação a respeito do Senhor Jesus, mentir, pagar pessoas para dar testemunho falso, né? Uma coisa nojenta tudo aquilo. Elas não entravam, né? Acusando Jesus diante de Pilatos ali, elas não entravam na sala onde os romanos tratavam das coisas, para não se contaminar. Um monte de iniquidade elas praticaram, mas elas, não, isso eu não faço, isso eu sou muito santo. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui. Os sepulcros se tornaram, para essas pessoas, Jesus falou, vocês são assim também. Vocês querem aparentar algo que tenta esconder a realidade do que vocês são de verdade. Sepulturas nos cemitérios atuais, agora está passando isso, né? Está ficando mais simples a coisa, agora os cemitérios têm, a maioria assim, agora está adotando aquela plaquinha no chão, que torna todo mundo igual, né? É melhor assim, né? Mas é engraçado, as oportunidades que eu já tive no cemitério, sempre como visitante, lógico, especialmente das famílias aqui. Você vai no cemitério da Saudade, por exemplo, você vê aqueles túmulos enormes, né? Assim, aqueles mausoléus. Qual a impressão que dá quando você vê aquilo lá? Né? Pessoa que está ali, nossa, né? Quanto maior, quanto mais ornamentado, trabalhado aquele material ali, parece que é alguém muito nobre, muito respeitável está ali, transmite uma dignidade, pelos adornos, pela importância, que a gente esquece que quem está ali é um morto, é um pecador que está ali. As sepulturas, na verdade, deveriam nos lembrar de uma coisa. Deus falou a verdade em Gênesis 2,17, que Deus fala em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sepultura devia transmitir essa mensagem para nós. Deus falou sério. Deus falou a verdade aqui. Deus afirmou que o pecado mataria o homem pecou e o pecado realmente o matou, em todos os sentidos, todos os aspectos da sua vida, que o homem não é só físico, o homem também é uma parte imaterial, ele também é espírito, ele é alma, né? Por isso ele precisa de outro homem que vença o pecado e a morte para ter vida novamente. E Cristo Jesus, o Deus homem, se apresenta como o único capaz de vencer o pecado e a morte, porque sendo homem pode morrer, e sendo Deus sem pecado pode oferecer sua vida no lugar dos pecadores e em seguida vencer a morte, como prova de que a sua santidade é suficiente para desfazer todo o mal que o homem fez ao pecar contra Deus. E por isso todo que crê, todo que se achega a Jesus nesses termos, fala assim, Senhor Jesus, eu preciso do que o Senhor fez por mim. Eu vou morrer e vou para a sepultura e depois serei condenado por merecimento, então eu preciso que o Senhor me dê aquilo que o Senhor fez para mim. Eu confio, eu coloco a minha vida somente nas tuas mãos. Só o Senhor que fez o que fez por mim, capaz agora de me dar a vida novamente. Porque vida não é estar vivo fisicamente só, não é? Foi isso, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, foi perdido em Gênesis 2,17 lá, quando transgrediu essa ordem. E Jesus pode, e é o único que pode, devolver isso para o ser humano. Por isso todo que crê em Jesus, recebe o presente de poder viver novamente com Deus, que Jesus conquistou por meio da sua vida e da sua obra perfeita. Só Ele fez isso. E agora, como filhos de Deus, mas sendo ainda pecadores,
estamos no processo de santificação, que é a continuação do que Jesus começou a fazer na nossa vida, né? Nos libertar do pecado, nos tirar daquela escravidão, e agora Ele está retirando de nós aquilo que infelizmente a gente gostou de viver, a gente se acostumou a viver como se viver no pecado fosse normal para o ser humano, mas não é, porque não é assim o plano original. Então a santificação, na qual a gente necessita aprender com Jesus a obedecer o Pai, para que cada aspecto da nossa vida que ainda não agrada a Deus, seja transformado, até o ponto de nos tornarmos totalmente agradáveis a Ele em tudo que a gente acredita, em tudo que a gente quer, em tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente sente. Aí que temos o problema identificado por Jesus, de nos contentarmos em aparentar uma santidade, muitas vezes que não existe em certos aspectos da nossa vida, ao invés de nos dedicarmos a eliminar toda hipocrisia e iniquidade que estão presentes na nossa vida. Então, Jesus ensina que eliminar a hipocrisia e a iniquidade é a única maneira de possuirmos e demonstrarmos verdadeira santidade. Demonstrarmos, na verdade, que nós somos salvos, certo? Nós somos filhos de Deus. Porque a gente não demonstra que é filho de Deus falando que eu sou filho de Deus, ou frequentando lugares que falam do Filho de Deus, né? Ou cumprindo certos rituais que é fácil para o ser humano fazer, ok? Mas nós mostramos que nós somos de fato Filho de Deus, se realmente a sua obra está crescendo, está continuando na nossa vida. Porque não há interrupção entre o que Jesus começou a fazer e o que Ele continua a fazer, porque Ele tem o objetivo a cumprir em nós, que é nos tornar totalmente parecidos com Jesus. Então não há esse tipo de discrepância entre uma pessoa falar ou sentir, acreditar que é um filho de Deus e não ter a continuidade do que Deus está fazendo na sua vida. Isso é uma invenção humana, mas não é uma verdade bíblica. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então o fato de nosso interior, né? O nosso interior é formado de algumas coisas, nossas intenções, nossos motivos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas crenças. O fato dessa parte interior estar preenchido de hipocrisia e de iniquidade, é o que nos impede de termos verdadeira santidade externa, que tem a ver com as nossas ações, nossas reações, a nossa comunicação, os nossos relacionamentos e a prática conforme a vontade de Deus, conforme o que está na Bíblia. E Jesus, quando usa essa palavra iniquidade aqui, interessante, porque Ele traduziu aqui, a palavra traduzida como iniquidade, é o termo anomia, que significa sem lei, aqueles que na prática vivem sem lei. E essa palavra tem alguns sentidos dentro dela, alguns significados que vai desde a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece, ou porque transgride, ou os dois, e também a questão de um desprezo e violação da lei, uma maldade mesmo. Jesus usou essa palavra para falar que essas pessoas estavam cheias disso nas suas vidas e não faziam nada a respeito disso. Vamos lembrar, pessoal, que os fariseus e escribas se orgulhavam do quê? De cumprir a lei. Eles não se orgulhavam disso? Mas Jesus está dizendo que é mentira. Jesus está dizendo que, na verdade, o que havia no interior deles era um menosprezo, era transgressão à lei em seus corações, justamente porque não se enxergando como pecadores iguais aos outros, não enxergavam a profunda necessidade do perdão e de arrependimento dos seus pecados. E tudo isso acontecia por estarem satisfeitos com os próprios critérios de medirem a si mesmos por uma aparente justiça externa e não pela mudança de coração que Deus tinha colocado lá na lei, no Antigo Testamento, lá no livro dos profetas,
que isso sim era conversão. E ninguém pode mudar o seu coração por si mesmo, ou por seguir um monte de regrinha. E eles não entendiam isso. E os que entendiam não se submetiam a isso. Não chegavam para Jesus para ser limpos do seu pecado. Então eles usavam a lei, ela não servia para eles olharem para a lei, para a palavra de Deus, e pensar assim: eu estou muito mal. Eu não vivo desse jeito. Eu não estou cumprindo isso aqui. Eu estou condenado. Eu estou perdido. Eu estou, maus lençóis. Não é assim? Deus falou para eu fazer uma coisa e eu faço completamente o contrário. Eu nem quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eles não enxergavam dessa forma. Eles usavam a lei e falavam assim: deixa eu ver como é que em mim mesmo eu consigo viver desse jeito, e não conseguindo, então eles criavam um monte de regrinhas para tentar estabelecer a sua justiça externa. E ao serem aplaudidos, ao serem aclamados, aprovados pelas pessoas, ao se importarem muito mais, Jesus falou isso: vocês não fazem a vontade de Deus porque vocês se importam muito mais com o que os homens pensam de vocês, do que o que Deus pensa de vocês, porque o que Deus pensa está na Bíblia. Então eles se satisfaziam dessa forma, e as pessoas os tratavam como se realmente houvesse uma equivalência entre aquilo que eles apresentavam. Seu vestuário era diferente, a sua forma de falar, eles se destacavam dos outros, eles se apresentavam e as pessoas aceitavam aquilo como se fosse santidade verdadeira, sem ir para a palavra e perceber: opa, isso aqui não é o que Deus está buscando. Deus está buscando é arrependimento, porque todo mundo é pecador, e todo mundo precisa que Deus intervenha em seu favor. Ninguém vai mudar a sua condição, Apóstolo Paulo dá esse testemunho em Romanos 7, por exemplo, fala: aquela lei que eu achava bom, achava bonito aquilo, eu concordava, ela é santa realmente, mas quando eu vi a minha vida diante daquela lei, e percebi que eu não via daquele jeito, percebi que eu estava perdido, não que eu estava salvo. A religião quer enfiar essa ilusão de que só porque uma pessoa é religiosa ela está andando com Deus, quando na verdade a Bíblia mostra exatamente o contrário, ilustrando pela vida desses fariseus aqui. Podiam ser o que eles quiserem em seus próprios critérios, mas eles estavam muito longe do que Deus queria para a vida deles, rejeitando em Jesus o único meio de acertar-se com Deus. Por isso um trecho importante, esse aqui, para nós: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, tem a ver com atos externos, e dolo tem a ver com o quê? Com o interno, com intenções. Uma é a corrupção externa, outra é aquilo que está motivando eu viver daquele jeito errado. Dolo. De hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E aqui salvação, a palavra sinônima de santificação, que ele está escrevendo para pessoas que já são do Senhor Jesus, para a igreja, para as igrejas ele está escrevendo. Então ele fala que essa é a forma de nos aproximarmos da palavra, se nós realmente queremos não viver de aparência de santidade, e na verdade manter a iniquidade operando no nosso coração, mas se nós de fato queremos ter santidade verdadeira, de dentro do coração, aquilo trabalhando, a palavra trabalhando e nos purificando. Não sou eu que determino
determina o critério. Não sou eu que falo para a Bíblia, então eu vou fazer assim ou assim. Não, ela fala para mim, ela fala para nós, que eu estou errado, ela fala no que eu estou errado, ela fala como eu devo fazer para viver como Deus quer que eu viva. E a gente já viu algumas coisas que eu vou mostrar aqui na pregação lá atrás, quando a gente falou a última vez dessa série de hipocrisia, falei de uma maneira um pouco diferente, mas justamente agora adaptando para essa mensagem um pouco mais aprofundada nesse assunto. Baseado nesse trecho de 1 Pedro, em outros que a gente já viu também, na última mensagem. Então, o ser humano impressionado com o que é externo, ele acredita na pureza de seus pensamentos, motivos e desejos, porque não está abandonando a maldade de seu coração. Quando ele fica no nível externo, e fica achando que ele pode se comparar com os outros e ficar satisfeito, inclusive por se comparar com o externo, porque ele não vê o coração, ele vê o externo. Então ele fica satisfeito, ele acredita que ele realmente é bonzinho, que ele é puro. Ele acredita porque justamente ele não está abandonando a maldade do seu coração. Ainda o seu coração, como Jesus falou, está cheio de hipocrisia e iniquidade, de transgressão e de desprezo ao que Deus fala na palavra. Ele não está trabalhando para mudar. Ele bota um sorriso no rosto. Ele fala coisas que as pessoas querem ouvir. Ele usa a rede social para falar de assuntos dos quais ele nem sabe muito o que está falando, mas é bom falar daquilo, porque que vão, externamente, vão pensar que eu sei o que eu estou falando, que eu estou entendendo, que eu estou vivendo daquele jeito. E por que isso funciona? Porque, infelizmente, como estamos falando, o nosso coração, a tendência é essa, irmãos. Se impressionar com o que é externo. E por isso as pessoas têm plateia. Se impressionar com o que se a pessoa falou isso, se a pessoa mostrou isso, e daí? Olha, mas a pessoa está postando muitas coisas espirituais. E nós achamos que aquilo é igual a ter uma vida espiritual. Pode estar diante de um sepulcro caiado, ali, se relacionando com aquele sepulcro caiado. E para ser liberto desse tipo de coisa, nós precisamos aprender, trabalhar para abandonar a iniquidade do nosso coração, senão a gente vai continuar vivendo no toma lá da cá do que é externo. Por exemplo, estamos numa época de eleição, não é? Propaganda política vive do quê? Se ela está falando a verdade, então é uma coisa, tenho que mostrar de verdade. Se não, está simplesmente tentando impressionar as pessoas, ok? Para encobrir a sua real intenção. É disso que vive. Quem está num ramo como esse é mal intencionado. E por que funciona? Porque nós não cremos no que Jesus fala aqui. Fala, olha para as coisas e interpreta as coisas que você vê baseado no que Deus fala daquilo. Um sepulcro caiado, por mais lindo, por mais ornamentado que ele esteja, ele é somente algo para você evitar passar por cima, para você se desviar, não é para você admirar, não é para você aprovar a pessoa. Veja como ela está vivendo de verdade. O ser humano, impressionado com o que é externo, acredita que pode falar o que pensa, sem se importar se sua comunicação é honesta ou edificante, se ela é honesta e verdadeira, Porque não está abandonando a maldade do seu coração também.
Eu posso falar o que eu penso, como se eu fosse alguém tão puro, né, que não preciso me policiar, que não preciso aprender, que não preciso, não é porque está que a boca não é nada, certo? A boca só fala o que está lá dentro da pessoa, como se o que tivesse dentro de mim não precisa ser corrigido pela Bíblia. Aí eu solto o que eu quero, então, puxa, eu sou a verdade em pessoa, né? Claro que o que eu falar é justo, é bom, é verdadeiro, porque eu estou falando. E um monte de macaquinho fica lá batendo palma, né? Pulando. Para quê? Isso alimenta esse sistema podre, de sepulcro caiado. O ser humano impressionado com o que é externo se comporta para ser ele mesmo, ainda que ser ele mesmo seja diferente do caráter de Cristo. E por que faz isso? Porque não está abandonando a maldade do seu coração. Quem não está trabalhando no seu coração, pode se comportar do jeito que bem entende. Só que Deus, lembra, Deus não aceita, Deus está vendo tudo. Não vai dar certo. É só um hipócrita, cheio de iniquidade, que não está mudando, é só isso que está acontecendo. O ser humano, impressionado com o que é externo, procura relacionamentos, se relaciona com os outros para obter o que ele quer, ao invés de aprender a amar as pessoas como Deus quer, porque não está abandonando a maldade do seu coração. Então, relacionamentos são uma boa forma, também, infelizmente, de viver como sepulcro caiado. Ao invés de aprender a amar os outros como Deus manda, e receber esse amor como Deus manda que você receba também, está na Bíblia lá, então vai vivendo, sem trabalhar na vida um do outro ali, justamente porque o que é externo é o que importa. E aí eu julgo, não, essa pessoa é muito de Deus. Vamos ver com a Bíblia, se ela é ou não é. E o ser humano impressionado com o que é externo, não se dedica a servir aos outros, nem a servir de coração. A visão que ele tem, tão elevada de si mesmo, torna insensível às necessidades alheias, porque não está abandonando a maldade do seu coração. Isso é uma forma muito segura de verificar a condição do nosso coração, do nosso. Espera do outro um pouquinho, vê o seu primeiro. Então assim, a pessoa, não sirvo às pessoas, não quero me dedicar a gastar a minha vida em serviço dos outros. Com certeza a minha visão em relação aos outros e a mim mesmo, ela é externa, ela é externa. Eu me meço baseado nos meus critérios, né, minha escala de valores, e meço os outros dessa forma. E é lógico que eles são sempre inferiores a mim, e eu vou servir as pessoas, eu vou me sacrificar, afinal de contas, no meu critério eu estou lá em cima. Não é? Que é um critério farisaico, não é? Como é que o fariseu encarava as outras pessoas? Obrigado, porque não sou como os demais homens. Não é assim? Onde há pouco serviço na nossa vida, quando há pouco serviço, pouca dedicação aos outros, ao que Deus quer que a gente faça, é porque o nosso critério é externo. Porque quando nós vemos a profundidade de quem nós somos perante Deus, do nosso pecado, da nossa insignificância perante Deus, profundidade da nossa iniquidade, e vemos a profundidade do seu amor que está na Bíblia, e na história, porque Jesus morreu nesse mundo aqui, não morreu em Marte. Ele viveu e morreu aqui, por nós. Eu deveria viver servindo as pessoas, por isso que Paulo coloca lá em Romanos 1, lembra? Eu sou devedor, eu não estou buscando o que os outros podem me dar, estou buscando a oportunidade de dar, porque Deus já me deu o que eu preciso, Ele se deu por mim, o que mais que eu quero? Percebe? É uma visão diferente, porque se vê de acordo com o que Deus fala na Bíblia, não com o que esta pessoa
se enxerga. Ou seja, a Bíblia mostra o nosso caráter. O ser humano está atrás de construir reputação que o homem aplaude. Trabalha no caráter. E deixa a reputação para lá que os outros aprovam ou desaprovam. É isso que Deus quer que a gente faça. E o que está aí é justamente o que foi falado novamente, né? Está novamente aí, da última mensagem. Porque eu sei, se você é parecido, é um pecador parecido comigo, pode ser que você não seja, mas pode ser que você seja. Eu preciso de várias vezes ler a mesma coisa, ser encorajado na mesma coisa várias vezes, às vezes na segunda, terceira, 10ª vez eu começo a praticar, começo a levar a sério e falo, não, realmente, eu paro de colocar a culpa nos outros, nas situações, né, um monte de coisa externa, e aí eu desisto e falo assim, realmente, eu vou começar a acreditar no que Deus fala, que o meu problema principal mesmo, é porque eu não estou trabalhando na minha vida como eu deveria do ponto de vista bíblico. E aí eu começo a trabalhar, que surpresa! Eu começo a ter os resultados que Deus falou que eu teria se eu fizesse isso aí. Então, novamente, essas coisas estão aí para nós, para mim e para todo mundo. Deus ordena e ensina como abandonar a vida hipócrita, como parar de deixar a iniquidade preencher a nossa vida. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos. Então, a solução para a hipocrisia é o reconhecimento e o arrependimento bíblico. 1 Pedro, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Peregrinos, hein? Acampamento da DNA, daqui a pouco já vai passar o filminho hoje aqui, né? Ótimo, muito bom, foi muito gostoso. 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a solução para a hipocrisia é o reconhecimento e arrependimento bíblico. A gente vai ver passos para isso. Baseado nesse trecho que a gente acabou de ler, tem que haver uma decisão de viver segundo sua identidade cristã. Se invocais como Pai, ou seja, se eu sou filho de Deus mesmo, então eu vou viver do jeito que Ele coloca aqui, para que a minha esperança esteja em Deus. Eu vou viver conforme o que eu sou em Cristo. Só isso vai me definir daqui para frente. Não o que é externo, mas o que eu sou em Jesus. Também o que vai acontecer é que vai haver uma valorização da salvação que recebeu de Jesus. Portai-vos com temor. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Fico pensando, quantas vezes a gente pensa nisso por semana? Eu sou um cristão nesse mundo. O sangue de Deus foi derramado em meu lugar. Portai-vos com temor por causa disso. O que eu vou fazer ou não vou fazer? O que eu vou enfiar minha vida para no final receber o que de Deus? Ou o que dos homens? Portai-vos com temor. Outros passos, baseado em 1 Pedro 2, a continuação, né? 1 Pedro 1, a continuação. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então continua, quero viver como uma identidade cristã, quero valorizar a salvação que Ele me deu, é isso que tem valor para mim, tudo está abaixo disso. Então tem que haver, o que mais? Reconhecimento da sua imperfeição em amar biblicamente.
tendo em vista o amor fraternal não fingido. Por que ele escreveu isso para cristãos? Porque cristãos ainda amam de maneira fingida, pô. É isso que acontece, infelizmente é assim, nós ainda somos pecadores. Preciso reconhecer. Não adianta eu falar paz do Senhor, amor não sei do quê, eu ainda estou no processo de aprender a amar de maneira não fingida. Se eu não reconhecer isso, eu não aprendo nada. Eu fico satisfeito com o que é externo. E o problema é que a maioria do cristianismo hoje está satisfeito com o que é externo, e você vai se achar normal perante Deus. E Deus está falando que não é normal. Você precisa aprender a amar de maneira não fingida. Decisão de aprender a amar biblicamente, então. Eu reconheço que eu não faço o que Deus quer, então agora eu decido que eu vou aprender. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E quem define o que é o amor verdadeiro é mediante o quê? Palavra de Deus. Ela que fala como é amar e como não é. Não sou eu. Não sou eu falar, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não é self-service. O alimento que Deus oferece não é opcional. A não ser que eu queira viver de aparência. Aí tudo bem. Aí eu escolho. Eu escolho como fariseu, né? Isso me exalta mais, isso aqui deixa para lá, isso aqui eu não quero. Porque vai me forçar a trabalhar na minha vida. E Pedro continua. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, já vimos esse trecho, né? De invejas, toda sorte de maledicências, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Continua, abandonar toda falta de amor, ou seja, abandonar o pecado, despojando-vos de tudo que não presta, maldade, dolo, externo, interno, hipocrisia, inveja, toda maledicência, e praticar o amor bíblico, que é arrependimento, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Arrependimento tem que haver essas coisas aí, ó, tristeza pelo pecado, não porque foi pego no pecado, mas porque Deus foi ofendido, em primeiro lugar. Se entristecer, nossa, por que eu estou vivendo naquilo que o Senhor Jesus morreu para me livrar daquilo ali? Ficar triste por isso. Confissão do pecado, para Deus e para todos os envolvidos, mas confessar mesmo, porque é engraçado, a gente peca, né? Como Pedro coloca, maldade, hipocrisia, fala mal, tal, e não confessa. Ah, não, acho que está tudo bem, a pessoa vai entender. É uma escolha de não abandonar a iniquidade e de viver pelo externo. Preocupado, não, se eu confessar, você vai ser purificado, só isso vai acontecer, como a Bíblia manda. Não é nada mais do que isso. Restituição quanto ao pecado que prejudicou os outros. Irmãos, a ideia de restituição tem sumido do nosso meio, assim, do nosso pensamento. A gente acha que assim, peca, prejudica, faz coisa errada, destrói às vezes a imagem, a reputação de alguém, espalha um monte de besteira, prejudica financeiramente, enfim, um monte de coisa, e acha que assim, perdão, legal, perdão, e aí? E agora o que você fez com a maldade que você causou ali? Agora a pessoa se vira agora? Você levantou um monte de lixo na vida dela, ou sobre ela, e ela que limpa? Restituição. Você vai ajudar essa pessoa a ficar bem novamente, até ela falar que está bem novamente. Confiança exclusiva no perdão de Deus quanto ao pecado. Porque ele fala, né, se é que já tem, ou seja, desde que já tem de experiência que o Senhor é bondoso, daí que você é salvo, você pode ficar tranquilo, porque você pode viver desse jeito, porque você é um filho de Deus. E Pedro continua, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós sim, antes que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E o que ele nos ensina nesse trecho? Algumas coisas. Prática de uma nova vida afastada do pecado, rejeitar aquilo que tem nada a ver comigo mais isso aqui. Eu sou agora de outro grupo aqui, outro time. Não interessa se aquilo funcionou, se eu concordo, fora, se não é o que Deus quer para mim, eu sou agora povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho outra identidade e outro propósito, outro destino, outro tudo. Por isso, vida de comunhão com os que também vivem afastados do pecado. Vou repetir, vida de comunhão com os que também vivem afastados do pecado. Porque senão você vai formar um grupinho de pessoas para, roda de escarnecedor. E não é o que Deus quer para nós. E vida de proclamação quanto ao que Jesus fez, está fazendo por você. Por isso que ele fala, o nosso propósito é esse. A nossa vida de santidade verdadeira é para exibir Jesus, senão a gente vira fariseu. É para mostrar Jesus para os outros. É para as pessoas ficarem, nossa, como é que você, que é um pecadorzinho desse jeito, vive assim agora? Agora eu vou te contar como é que acontece isso aí. Porque é Jesus que faz isso. Eu não tenho essa capacidade. Eu nem queria, é que ele veio atrás de mim. E agora eu vou falar o que ele fez. E como qualquer pecador, como eu, pode receber de Jesus também o fato de se tornar filho de Deus, crendo nele. Então, o compromisso prático é o mesmo da última mensagem. Reveja esses pontos que a gente viu agora como a solução para a hipocrisia, que é o reconhecimento e arrependimento bíblico. Reconheça em que estágio se encontra, vivendo assim em relação a alguém aqui da IBNA, ou alguém de fora da igreja, e escreva como dará passo prático para mudar, usando esses princípios aí. Amém? Senhor, agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama e continuar nos amando para sempre. Agradecemos pelo teu compromisso conosco, que nunca falha, nunca falhará. Pedimos que nós tenhamos compromisso de, por causa de que recebemos, de quem nós somos agora, a gente viva dessa forma. Não só no exercício de uma mensagem que foi ensinada, mas como estilo de vida, para querermos viver como nós somos de fato, novas criaturas. Porque é só isso que satisfaz o coração do Filho de Deus, viver em novidade de vida. Não permita que alguém aqui se contente, se acomode, Senhor, se acostume a viver como se isso aqui não fosse o normal. E nos ajuda a sermos também uma bênção na vida dos outros, para que eles vivam dessa forma, tanto pelo que a gente vive, quanto que a gente explica como viver. É o que te pedimos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Intervalo.